Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos os conteúdos das disciplinas EAD da Uniarp. Então, esse semestre a gente vai trabalhar a disciplina de Ética e Cidadania e nós vamos trabalhar alguns livros a partir da Biblioteca Virtual da Uniarp. Então, eu convido vocês a participarem junto comigo de uma explanação geral do conteúdo de cada uma das aulas, começando hoje com um livro muito interessante de Yves de Latarle, que vai trabalhar a dimensão intelectual e afetiva da ética e da moral. Vamos lá então? Aquele abraço e vamos estudar mais uma vez esse ano com esses conteúdos maravilhosos do sistema EAD da Uniarp. Aquele abraço e até daqui a pouco. E a ideia geral é a gente conversar um pouquinho sobre esta disciplina a partir da diferença entre moral e ética. Então, em linhas gerais, é importante destacar que a palavra moral está associada a vários aspectos normativos. Esse é o primeiro ponto importante. A moral está muito ligada a uma visão normativista do entendimento do comportamento humano. Então, tanto moral quanto ética estão relacionadas, melhor dizendo, a um aspecto importante que é a conduta humana. Entretanto, é bem importante destacar que quando a gente fala sobre moral, vamos pular aqui para a próxima página, nós podemos perceber então que a moral pode ter vários sentidos deturpados, eu diria. Né? Então, de um modo bem simplificado, a gente pode perceber que a noção de moral e ética está associada a uma ideia de convenção. O que é uma convenção? É aquilo que nós acordamos como seres humanos como algo aceitável nas relações entre os colegas, amigos e familiares, ou pessoas que estão aí no convívio social. Então, convenção é uma espécie de acordo que a gente estipula para que possa conviver junto com os outros. Então, toda convenção ela depende, então, de questões antropológicas, culturais, sociais, religiosas. Então, de modo geral, olhando assim, é bem importante perceber que quando eu falo em moral, eu tenho que me lembrar, por exemplo, da ideia de que moral está associada à religião. Por exemplo, existe a moral judaica, a moral cristã, a moral muçulmana, a moral hindu, a moral budista e assim vai indo. Então, de um modo geral, se espera que o sujeito se comporte de acordo com a moral que foi estipulada pela religião. Por exemplo, quando eu penso na religiosidade judaico-cristã, eu penso nos 10 mandamentos. Então já existe um aviso, uma orientação, e se espera uma certa obediência. Então ela pode ter sanções, né, do ponto de vista religioso ou até mesmo legal. Por exemplo, não matar e não roubar. Então, do ponto de vista moral, nós temos que pensar que a moral cristã, ou a moral judaico-cristã, nos ensina a agir de acordo com um padrão, com uma experiência padronizada de comportamento. Então, eu espero que o sujeito, ao seguir as orientações dos 10 mandamentos, não seja um sujeito, primeiro, mal religioso, eu diria, e ao mesmo tempo também não seja um mau cidadão. Então, esse é um ponto interessante para pensar essas questões. Entretanto, de um modo geral, a palavra moral também pode ser vista de maneira muito polissêmica. Ou seja, tentem pensar da seguinte maneira: quantas vezes a gente pode pensar na aplicação da palavra moral? A palavra moral está ligada à ideia de hábito ou costume, né? Mas acima de tudo, pensando o seguinte: olha, este sujeito não tem moral para dizer o que ele está falando. Ou, esse cara tem moral. Ou, pelo amor de Deus, você acabou com a minha moral. Então, essas expressões cotidianas estão associadas a vários aspectos interessantes que estão relacionadas, segundo o autor, né, o professor Yves de Latarle, a uma dimensão comum da ideia moral e, de um modo geral, também pensar nas aplicações da ideia de ética. Então, na página 27 vai dizer o seguinte, mas voltamos a lembrá-lo, a diferenciação que acabamos de descrever é apenas uma convenção, né, entre moral e ética. E não é a única possível. Outra que vale a pena considerar é que estabelece uma fronteira entre as esferas privada e pública. Reservar-se-ia, o conceito de moral para regras que valem para relações privadas, o comportamento que devem ter um bom pai e uma boa mãe, por exemplo, e o conceito de ética para aqueles que regem o espaço público. Daí as referências aos códigos de ética, variadas profissões ou da presença de expressões como ética na política, os comitês de ética para a pesquisa em seres humanos. Então não faria muito sentido falar em ética na família, porque, lembrando, a ideia de moral está associada a uma dimensão religiosa, cultural e antropológica. Então, nesse sentido, quando eu falo sobre moral, eu estou falando sobre a esfera
sobre a dimensão, perdão, do privado, né, da dimensão particular. Então, ao mesmo tempo, é importante pensar também no peso da ideia de moral como moralismo, né? Quem é o cara moral? É o cara moralista. É o cara que se preocupa demais com dogmas, com verdades, com normatizações, né? Então, está preocupado demais em falar sobre o comportamento das pessoas a partir dessa visão dos 10 mandamentos, mas é como se o sujeito fosse um vigia do comportamento alheio, né? Ele está sempre preocupado em dizer, olha, isso é uma coisa imoral, né? É uma coisa que não vai ao encontro das esperanças e expectativas da religião, por exemplo, né? Então a ideia do moralismo também é um peso muito... Por isso a dimensão muito difícil de compreender da moral, né? Então, alguém muito rígido, com pouca vocação para a compreensão psicológica das ações, uma pessoa que é extremamente vigilante das condutas alheias, né? Então, está muito próximo à hipocrisia, né? Segundo essa visão. Ao mesmo tempo, também lembrar a história do Brasil, da ditadura militar, que vai falar sobre a noção de que o movimento proibido proibir, que é muito forte, que foi muito forte na França e aqui no Brasil, contra as imposições políticas da época, eram formas de dizer que era preciso, acima de tudo, agir de um modo diferente, contra a moral daquela época. Perdão. Então, de um modo geral, eu tenho que entender que quando eu falo sobre condutas éticas, por exemplo, eu não estou falando apenas sobre seguir um padrão de comportamento. Eu estou pensando também em como eu devo agir nas relações sociais. Então, por exemplo, a pergunta que vai ficar da moral é a seguinte: como é que eu devo agir? Diante da vida, diante do mundo, como é que eu devo agir? E a pergunta ética, na verdade, é uma pergunta relacionada a um modo de vida, a um estilo de vida. Como é que eu devo viver a minha vida com relação aos padrões estabelecidos pela moral? Né? Então é importante destacar que quando eu falo sobre moral e ética, eu não estou falando exatamente das mesmas coisas. Então veja, a indagação moral fica a pergunta: como devo agir? A indagação ética cabe responder: que vida eu quero viver, que modo de vida eu quero viver, né? Então, a grosso modo, também há uma questão muito interessante do ponto de vista do Yves de la Taille sobre uma diferença entre as morais ou éticas deontológicas e as teleológicas. Isso é uma coisa muito importante que vai aparecer aqui. De modo geral, deontologia está ligada a uma ideia de comportamento no qual você já presume uma espécie de dever. Então, como é que eu devo agir? Né? Essa é uma ideia interessante. Ao mesmo tempo, a teleologia vai dizer, além da ideia do dever agir, como eu devo agir, eu tenho que pensar quais são as consequências disso. Então, você vai ter várias teorias que vão questionar essa diferença. As deontológicas são aquelas que estão preocupadas, acima de tudo, com Kant, tá? Em viver uma vida, vou mostrar aqui mais à frente, né? Em viver uma vida marcada pelo dever e pela obrigatoriedade do dever. É muito interessante pensar aqui a questão que eu acho importante. Nós agimos por dever ou conforme o dever? O que seria agir por dever? A deontologia vai dizer aquele que age porque sente a necessidade de estar de acordo com o dever. Por outro lado, o conforme o dever é o sujeito que segue uma regra, mas por medo da punição, por exemplo. É aquele que apenas segue a regra porque ele tem medo de ser punido, de ser pego, se ele for contra a regra. Então, o ponto interessante da diferença aqui é quais são as motivações que levam o sujeito a agir. Alguns vão seguir o dever pelo dever, porque sentem a necessidade quase que inerente de seguir o dever. Ao mesmo tempo, há aqueles que agem somente conforme o dever, né? Como se houvesse um cálculo de interesses, né, por medo do castigo ou por esperança de alguma recompensa. Né? O autor vai fazer algumas referências a isso, né? Fazer algumas explicações. Então, aqui a questão deontológica e as teleológicas. A diferença é perceber a diferença das duas: deontológica é por dever, teleológica é consequência disso. Tá? E o texto vai abordar, de um modo geral, essas questões importantes aí. Vai falar sobre o sentimento de ajuda, de altruísmo, né? Se agimos, então, por obrigação, ajudamos os outros porque achamos que é uma obrigação ou porque existe um interesse particular nisso, ou sei lá, a gente age por puro altruísmo porque queremos ajudar os próximos, que estão mais próximos, né? Então, a ideia interessante é pensar acerca disso.
Então, o ponto que interessa pensar aqui em todo o texto é a abordagem específica que é feita sobre a diferença. Voltamos aqui a esse ponto. Entre moral e ética, né? De um modo geral, o autor vai falar sobre os dilemas, né, que a gente enfrenta quando pensa sobre as diferenças, primeiro, do que é moral e do que é ética, dos problemas relacionados a uma visão restrita da ética, que estaria apenas circunscrita às questões de códigos de ética de um profissional, mas também pensarmos, né, afinal de contas, a importância da força da obrigatoriedade. Então é interessante pensar o seguinte: no finalzinho do texto ele vai dizer, olha, na verdade todos nós cometemos erros, né? Todos nós cometemos equívocos. Ele vai dizer, ó, o Schindler que ajudou, tem até o filme famoso, né, a Lista de Schindler, que salvou vários judeus durante a perseguição da Segunda Guerra Mundial do nazismo. Ele era um péssimo marido e Luther King também cometeu algumas gafes como marido. Mas isso torna ele uma pessoa má? Esse é o ponto interessante para a gente pensar. Então ele vai dizer, ó, cometemos erros, mas a questão não está na presença ou na ausência da obrigatoriedade, mas na força que nós assumimos em agirmos moralmente ou eticamente. Essa primeira parte que eu queria apresentar para vocês é uma introdução. A leitura é necessária, ninguém pode deixar de ler o texto, porque com base no texto e na minha breve apresentação, vocês vão realizar as atividades da primeira aula do EAD.